Nós vamos prosseguir hoje com o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28. Nós estamos terminando, mas é um capítulo longo, com vários itens, em que nós discorremos sobre a prece. E hoje nós vamos falar sobre aquela prece em que nós pedimos a corrigenda de um defeito. Creio que todos nós aqui temos consciência dos nossos defeitos, ou pelo menos de um dos defeitos, Porque não é difícil que a gente não enxergue os defeitos, É muito comum isso. Então, nós, muitas vezes, sob desculpas diversas, pela verdade, pela honestidade, nós, na verdade, tornamos-nos, muitas vezes, irracíveis, não desculpando, somos muito exigentes, e a gente não entende que isso seja defeito, Mas a gente tem que fazer um exercício, porque tudo que nos tira a calma, tudo que nos tira a serenidade, certamente é um defeito. É uma medida, assim, infalível. Nós vivemos todas as horas do dia, de que maneira, Alguns de nós têm defeitos embutidos, por exemplo, como o medo. E a gente não percebe. Então, nós vivemos muitas vezes com medo. Medo de perder a hora, medo de perder o emprego, medo de não ser reconhecido, medo de não ser respeitado, medo de não ser atendido, medo. E isso gera uma inquietação. E nós enxergamos isso como um defeito, um medo, sermos medrosos. É um exemplo. A outra coisa, outro defeito que muitas vezes passa despercebido por nós. Então, nós somos assim, muito verdadeiros. Então, nós batemos no peito e nós somos verdadeiros, nós somos honestos e falamos na hora, não levamos desaforo para casa. Mas será que essa atitude não esconde aí um caráter vaidoso, orgulhoso? Será que não? Essa reflexão cabe a cada um de nós. Porque é necessário que a gente tenha um autoconhecimento e corramos atrás desse autoconhecimento. Assim, porque é muito simples quando a gente fala em defeito, fala assim, fulano de tal é muito estourado, fulano de tal não é muito honesto, eu não sou... Mas existem defeitos que eles estão camuflados. E estes nos corroem o espírito. Eles não deixam nós avançarmos como poderíamos avançar. Então, assim, antes de tudo, a gente precisa fazer um exercício de autoconhecimento. Nós já falamos sobre isso aqui, Santo Agostinho, se não me engano, ele dá todo o roteiro dentro dessa lógica do autoconhecimento, E a gente, mas para fazer isso, para que a gente realmente exercite, esse autoconhecimento, primeiro, é preciso que a gente largue as armas, Vamos nos desarmar, deixa as armas para lá e nos colocarmos em sintonia com o Todo-Poderoso, sem armas na mão. E essas armas, quais são?
as desculpites, toda a gama de justificativas que nós nos apoiamos, às vezes, durante a vida inteira. E não abrimos mão. Fazemos a prece e a prece não entra em nós. Nós não conseguimos essa conexão porque estamos sempre armados. Até temos uma vontade, claro, a gente se esforça, mas de nada vale o esforço se nós não nos liberarmos desses velhos costumes que nós cultivamos, sabe-se lá há quanto e quanto tempo, né? Tendo em vista que somos eternos. Então, a partir do momento em que a gente toma ciência do Evangelho, sem nenhum rebusque, sem nenhuma alegoria, o cristianismo assim puro, que nos traz, que nos elucida a doutrina espírita, nós já temos o que precisamos para este autoconhecimento. Enquanto nós ficarmos teimando, né, em mudar sem nos desarmarmos, nós não vamos realizar a reforma íntima. Mas não vamos mesmo. Tanto é verdade o que eu estou falando, e não estou aqui inventando, são deduções, são conclusões que a gente retira das lições que estão no Evangelho, das lições que trazem os nossos mentores, né, através da mediunidade esplêndida de Chico Xavier e de outros tantos médiuns, assim, missionários que nós temos, que é um assunto aqui tratado, né, de uma forma simples, quando se fala da prece, para corrigir um defeito, né? É claro que a gente está num processo, mas é necessário que a gente comece. Então vamos começar por um dos nossos defeitos, porque nós não temos só um, né? Se fosse um seria muito mais simples, mas vamos começar pelo nosso pior defeito, né? E esta análise, quem pode dizer qual é o pior dos defeitos, somos nós mesmos, né? Não é o que o marido fala, não é o que os filhos falam, não é o que os colegas de trabalho falam. Ah, você é isso, você é aquilo, você é muito assim, muito assado. Não é isso. É o defeito que você tem consciência, que está ali imantado no seu inconsciente. Mas você tem a consciência. Mas para você vir à tona a sua consciência, esse defeito, é necessário que você respire e que a gente entre em contato na prece, se entregue na prece. Aí nós entramos em contato com o nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito, a nossa essência, né? Não é entrarmos em contato com fulano de tal, mulher não sei de quem, marido não sei das quantas, que trabalha não sei aonde. Essa ficha bibliográfica pode deixar de lado, porque as nossas atitudes, elas refletem tudo que está nessa ficha bibliográfica. Só que o nascedouro disso tudo está na nossa essência, onde reside o sentimento, né? Então, ele fala aqui no prefácio que os nossos maus instintos são resultados da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade.
Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem gozo de suas faculdades para todas as coisas, tem a liberdade de fazer ou não, e não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Então, toda essa nossa introdução, ela remete à vontade, né? A vontade que eu tenho de me desarmar, de deixar para lá os falsos conceitos, os paradigmas que têm me dirigido até então. Abrir mão disso tudo. Quem é que está disposto a isso? Porque senão a gente não consegue fazer uma análise correta do nosso eu verdadeiro, do nosso espírito. Porque são esses apoios, né, todos, que sempre nos leva a postergar uma reforma mais profunda do nosso espírito. E realmente aí nós sermos, de fato, serenos, conseguirmos visualizar a felicidade verdadeira, né? Porque onde está a felicidade verdadeira, não tem espaços para nenhum apoio desses que nós usamos no dia a dia. Nenhuma desculpite que nós possamos utilizar. E não vamos nos enganar em relação a isso. Né? Porque nós usamos de desculpite todo o tempo. Nós nos apoiamos em conhecimentos falsos, que são os paradigmas velhos, sem fundamento firme, né, na lógica da providência divina. São paradigmas construídos nas aparências, nos preconceitos, né? Então, nós temos que ter essa honestidade para conosco. É profundo, porque senão o Allan Kardec não teria perdido o tempo dele escrevendo isso daqui. Né? Não são palavras vazias, são breves palavras que devem ser estudadas por nós e sentidas no nosso ser. E nós, que também carregamos um alto nível de ansiedade, não precisamos ficar ansiosos. Nós temos que desenvolver uma paciência para conosco, mas uma paciência sincera, constante, perseverante, entendeu? Que não olha para trás, que não anda para trás, né? Nós sempre vamos partir deste ponto para cá, deste ponto para cá. Nós não podemos admitir o estacionamento ou o retorno. Então, vamos pensar nisso. Porque que nós temos essas faculdades, Deus nos deu o livre-arbítrio e a faculdade da escolha, né? A racionalidade, a razão, né? E, portanto, o que está faltando para nós? A vontade. A vontade. Eu faço até uma analogia que o que nós estamos concluindo aqui é tão procedente que a vontade, a persistência e a paciência são quesitos de muitos trabalhos realizados com os seres humanos para se libertarem do vício, por exemplo. Né?
Então, quem já teve contato com a fórmula, né, dos alcoólicos anônimos, né, com aquela prece, né, que eu agora não vou lembrar o nome, que eles falam no começo, né, e com a lógica que está por trás. Qual é a lógica que está por trás? Está por trás exatamente isso. A pessoa se conscientizar, falar, não, eu sou alcoólatra, ponto final. Né? Eu quero mudar essa situação, né? Reconheço. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, né, que me oriente nesse sentido, né? E um dia de cada vez. Vocês perceberam que o movimento inicial aí é o mesmo movimento que nós teremos de ter em relação a qualquer defeito nosso? Largar as armas, reconhecer, dirigir ao alto e ter a vontade. É a mesma coisa. Não tem novidade nisso. Mas estamos dispostos a isso? Né? Então, assim, a gente visualiza muito bem quando se fala de alcoólicos, né, de dependentes químicos e de comedores compulsivos anônimos também tem a mesma. Ou seja, para se livrar não, para resolver, né, um hábito negativo, nocivo, né, um vício. Então, esses passos são fundamentais. Aqui também não é? Aí eu pergunto, será que nós não somos viciados nos nossos defeitos? Eu tenho certeza que eu sou nos meus. Eu tenho. Por quê? Porque a gente assim, fala, não, eu vou ficar mais calma amanhã eu não vou estourar, né? No caso de pessoas estouradas. Aí você, não, eu vou. Mas na primeira contrariedade, você já encontra um acervo de justificativas para agir exatamente do contrário. E você novamente cai. Certo? Não valeu nada. Você já dá logo o esculacho do primeiro que tirou do sério, porque ele também estava errado, porque ele também não sei o que lembra, e vai. Pronto, cadê a promessa do dia anterior? A gente não abre mão. Percebe? Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Nós nos viciamos nos nossos defeitos. Preguiça é outro defeito também. Postergação. Pessoa que tudo deixa para amanhã. Com isso ela prejudica meio mundo em torno dela. Mas ela está lá, ela não consegue. Né? Mas ela sempre tem um motivo. Se você perguntar, a pessoa te defende uma tese porque ela agiu daquela forma. Porque nós sempre estamos armados com as nossas teses e justificativas. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque nós somos assim. Eu sou assim. Então, se nós não fôssemos, não estavam aqui os nossos mentores que perdem tanto tempo, né? Eles não estão perdendo tempo, é claro, mas eles não iam perder tempo, né? De escrever tanto a mesma coisa. Aí fala assim, eu vou lá no centro, na palestra, sempre a mesma coisa, né? Então eu lembro que uma vez uma filha minha, a mais velha, quando era adolescente, vai lá para a evangelização, vai lá, né? A gente fica, mãe, é sempre tudo igual, mas sempre fala uma coisa. Ah, é? E você pratica tudo que você fala? Então, precisa ir quantas vezes forem necessárias e ouvir quantas vezes for necessário. Então, quem vem aqui no Centro Espírita, senta aí e acha que vai ouvir outras coisas, não vai ouvir outras coisas. Né? Nós não vamos aqui falar de grandes fenômenos, nós não vamos mostrar algumas coisas aqui no meio do salão acontecendo. Ninguém vem aqui, eu acho que todos nós aqui estamos no mesmo barco, a gente nem vem aqui por isso, né? Como já foi no passado, né? As casas espíritas, né? As pessoas se aproximavam pelos fenômenos que ali se produziam pela mediunidade. Então, mas nem é isso mais, né? Então, alguma coisa nós buscamos. Né?
A gente vem aqui, não está assistindo a novela, não está jantando, nós estamos aqui. É porque nós precisamos ouvir, nós precisamos estar aqui, né? Ou para receber, ou até para dar. Porque às vezes a gente vem aqui para conseguir ouvir e repassar na nossa vida comum, para alguém que estamos tendo um problema em família, enfim. Mas o fato é que a gente vem aqui por um motivo, uma causa. E o nosso tema hoje é a corrigenda de um defeito. E qual é a prece que eles estão nos sugerindo? Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que essa coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho, que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos, e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Aí cada um de nós vai falar o pior, né? E se não resisto a esse arrastamento, olha a palavra, é pelo hábito, olha o que está usando, hábito, eu usei vício, é hábito, que contraí de a ele ceder. Percebe? Então nós temos o hábito do defeito. Né? E ele fala, ele ele reconhece, né? E ele pede para que ele resista. E aqui na outra estrofe, na outra parágrafo anterior, ele falou dos maus espíritos. Aí também é um capítulo, né? À parte. Porque os maus espíritos, eles não podem servir a nós de muleta, não. Eu me esforço, mas é uma atormentação, entendeu? Nossa, é uma obsessão, não é possível, meu Deus, perseguição. Mentira, mentira, nossa. Aí a gente pega o espírito ruim de muleta também. Além de todas as desculpas, a gente usa o espírito, coitado, ignorante, mal, que não gosta da gente, sei lá, né? Porque depois a gente vai ver o quê? Ele vai falar aqui. Na outra estrofe ele vai falar. Que quando ele fala de resistir à tentação. O fato é que, se o espírito tem ascendência sobre nós, é porque nós deixamos. Entendeu? Isso é fato. Isto é fato. Certo? Então, assim, porque nós permitimos. Por afinidade, às vezes não é por afinidade, mas por fraqueza. Mas nós permitimos. Vibração? É, questão da vibração. Um exemplo, a pessoa entra no estado de tristeza, de depressão. Aí você realmente pode encontrar alguém com esta afinidade, mas aí seria também um sofredor. Ou alguém que vai se aproveitar dessa situação para te derrubar mesmo, porque ele quer o seu mal. Certo? Então, se a gente não resistir àquele estado de não aceitação, de inconformação, certo? Nós vamos ser suscetíveis, sim, à influência de um mau espírito. Podemos ser suscetíveis à influência do mau espírito, né? Então, a mesma coisa, a pessoa, aí entra a afinidade, então aí por afinidade nós atraímos assim de mão cheia, né? Mas não adianta dizer, isso não fui eu que fiz. Quando eu fiz, isso não estava em mim. Né? Então, assim, podia até no ato não estar em si, em plena consciência. Mas até chegar aquele momento é porque você deixou. Se entregou.
né? Não resistiu. E aqui ele pede, a gente pede na prece para resistir. Não me criastes culpado. Ninguém é criado culpado. Nós não somos espíritos, somos criados por Deus, mas nenhum de nós é criado já com culpa. Porque sois justo, mas com uma aptidão para o bem e para o mal. Veja bem, fomos criados à imagem e semelhança dele, com opção, com a característica do livre-arbítrio, né? Com um atributo do livre-arbítrio. Posso escolher entre o bem e o mal. Isso sim, nós fomos criados dessa maneira. E aí, se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Entendeu? Temos a liberdade de mudar o nosso caminho. Então, ele está pedindo aqui na prece e reconhecendo essa situação. Portanto, ele vai encontrar forças para mudar de caminho. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me forças de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. E cada defeito superado, ele está falando aqui, entendeu? Paciência, consistência na nossa proposição de mudança. Vamos ser consistentes, pequenas e constantes melhorias. Vamos seguir o exemplo dos nossos japoneses quando reconstruíram o Japão, depois de serem totalmente destruídos pelos Estados Unidos. O lema deles era esse, pequenas e constantes melhorias. E ele aqui está dizendo, gente, resistir e sair vitorioso da luta, certo? Defeito por defeito. Defeito por defeito. Percebe? Aqui há um reconhecimento de que não será de um dia para a noite. Porque a gente vem cultivando esses defeitos, sabe lá há quanto tempo. Mas nós, se persistirmos e reconhecermos, nós conseguiremos. Os defeitos são barreiras que nos separam, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que, quando a Deus aprouver na retirar, eu dela saia melhor do que eu entrei. Este é o nosso propósito nesta vida, né? Quando partirmos melhor do que nós entramos. Então aqui, a gente que já está chegando na idade, na terceira idade, né? Não adianta a gente acreditar no paradigma que fala, não, agora eu sou idoso, agora todo mundo me deve o respeito. Não é assim bem, não. Todos devemos respeitar os idosos, sim, né? Porém, a fila anda. Então vamos, né, pegar a nossa, né, pegar firme no nosso destino até o final. Mas respeitar os outros também. Respeitar. A maioria dos É isso que eu estou idosos falando. não respeita. Então, é isso que eu estou falando. Exatamente, os idosos têm o mesmo compromisso que quem não é idoso, não, né? É isso aí. Então, ou seja, a gente acha assim, agora eu sou idoso, todo mundo me deve respeito, sei o que lá. Escuta aqui, idade é o quê? Quanto
mais conhecimento tem, mais obrigação tem. Exatamente, o Maida está lembrando aqui. O idoso é sinal de que nós temos mais conhecimento, mais experiência e, portanto, nós temos condições até de aproveitar melhor o último quartil, ou a última década, o último, sei lá, que nos resta nesta vida. Né? Nós já não temos a ansiedade da juventude, por exemplo, nós não temos ainda muitas ilusões, nós já percebemos que são ilusões, nós já, se somos, nos pautamos no estudo do Evangelho, a nossa vontade deve estar mais consciente e fortificada, entendeu? Então, aqui nós também, é um alerta, né? Até que eu saia daqui melhor do que eu entrei. E não quando eu entro na terceira e quarta idade, põe tudo a perder. O pouco que eu consegui, perdeu. A educação que a mãe deu lá, no Senhor, eu já esqueci. Não tem, entendeu? Já esqueci tudo, já. Não é assim, não. Então, existe sim, o Maida lembrou bem, essa inversão de valores errônea na nossa sociedade. Na nossa sociedade ocidental está havendo sim esse problema, né? É interessante que em alguns países mais velhos, como a Grécia, não tem esse negócio de idoso, não. Aqui der banqueiro, aliás, não devia ter, né, banco para idoso, não sei o que, gente. É o bom senso que deveria dominar, né? Esse devia ser óbvio, que não tem que ter nenhum idoso de pé, né, dentro do vagão. Tinha que ser uma coisa natural, mas infelizmente ainda tem que ter o banco, e muitas vezes tem que brigar por causa do banco, certo? Mas em países como a Grécia, por exemplo, gente, tem uma prima minha que voltou, duas que voltaram agora da Grécia, fizeram um passeio grande lá, elas ficaram, elas ficaram espantadas, porque não tem essa história de idoso como o outro. E as pessoas lá vivem e trabalham, e ele sobe e desce, porque na Grécia é tudo assim, é muito íngreme, todas as regiões, eles andam, sobem, descem, não tem transporte especial, não tem nada disso. E eu não sei se é essa visão os torna assim, bem fortes na velhice. Interessante, elas ficaram bem assim, tocadas nesse assunto, né? Então, ou seja, é só para a gente ver, vamos sair dessa melhor do que nós chegamos, né? E isso inclui as nossas últimas, os últimos anos de vida, né? Não vamos avacalhar, né? Só porque a gente é idoso, não é mesmo? E confundem facilidade com poder. Exatamente, confunde facilidade com poder. Ser idoso não é poder para ninguém, não, né? Eu falo que agora eu sou idosa, então eu posso falar, ninguém aqui vai me criticar. Não, pela nossa sociedade, eu estou já de carteirinha de idosa, então eu sou idosa. Pode pegar uma certo? Mas eu não me sinto, isso para mim não quer dizer nada, eu estou falando que eu posso dizer, porque na nossa sociedade eu sou considerada, então, né? Bom, gente, antes de terminar aqui, eu só quero dar um alô. O nosso clube de mães está precisando de voluntários para a aula de culinária, bordado e pintura, tá? Falar com a Dona Luz ou passar um e-mail para luzcarlos@terra.com.br, certo? luzcarlos@terra.com.br. É para os dias de sábado, de manhã, tá? Inclusive aqui, hoje nós temos no final no começo do salão, um cartaz, né? Sábado à tarde. Não, é sábado, desculpa, gente. Ai, meu Deus do céu. É o Secor de manhã. A luz é à tarde, tá? O clube de mães é na parte da tarde no sábado, tá? Perdão, eu tô com o Secor na cabeça. Desculpa, à tarde, tá? Muito obrigada, então vamos trabalhar. Oi.